A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, em João, no capítulo de número 17. Tema da mensagem dessa noite é o propósito que glorifica a Deus. Tema da mensagem, o propósito que glorifica a Deus. E talvez um subtítulo seria: não é o que você faz, mas como você faz. Vou repetir o subtítulo: não é o que você faz, mas como você faz. Em João 17 é um dos textos da Bíblia que mais me chocam. É a oração sacerdotal do Senhor Jesus, o famoso texto da oração sacerdotal. É o final da trajetória do Senhor Jesus. É uma oração riquíssima. É sempre muito difícil pregar sobre essa oração. É muito difícil porque uma coisa ela é tão profunda e tão concatenada na outra, que é difícil de falar, é difícil de você extrair tudo o que está aqui nesse texto, num capítulo curto, mas numa oração muito poderosa. Só que essa oração, ela tem chaves, e eu vou trazer algumas das chaves dessa oração nessa noite. A semana passada eu falei sobre o corpo, sobre como é importante a gente ter a revelação, a consciência de sermos corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Nós vamos cada vez mais estar engajados nisso. Só que eu só me engajo em ser corpo, só me engajo em estar ligado com você e você comigo. Só tem uma coisa que liga você a mim. Na verdade, o que liga você a mim é o Senhor Jesus e o Espírito Santo, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela veio para derrubar toda inimizade. A cruz de Cristo veio derrubar a inimizade maior que havia entre gentios e judeus. Ela veio unir os povos, ela veio fazer que os povos fossem um. O maior trabalho do nosso adversário é fazer com que a gente não tenha a revelação do que é corpo. O maior trabalho do diabo é fazer com que eu e você não andemos como um. Porque se eu e você andarmos como um grande poder de Deus vai ser liberado como nunca foi. E o problema para a igreja de hoje em dia é que nós não somos um, nós somos tribos e tribos separadas. E falei na semana passada sobre a diferença de divisão e de facção. Divisão é obra da carne, assim como facção é obra da carne. E a carne milita contra o espírito milita contra a carne. O que nos une tem que ser uma coisa que tem que gerar algo comum, tem que ter algo em comum para nos unir. O problema é que a igreja se degladia, a igreja um fala mal do outro, a igreja hoje só tem o que está certo do lado de cá, o que está certo do lado de lá, é um falando mal do outro. E isso tudo vai destruindo o corpo, vai afetando o corpo. Citei para você o texto de Paulo, que ele estava perseguindo os cristãos, e Jesus fala assim: Paulo, você está perseguindo a mim. Quando nós perseguimos o corpo, quando nós atacamos o corpo, na verdade, nós estamos atacando o próprio Senhor Jesus. E isso é terrível, como a igreja de hoje em dia, ela se degladia. E o maior interessado nessa obra de degladiação, vamos ficar sem nada, filho, hoje eu vou ficar sem som, vem aqui, senta aqui, junte-se a nós para ouvir a palavra. O maior interessado em que é um reino dividido que não prospera. Então divisão é quando pessoas que estão num propósito em conjunto de um determinado ministério, ela simplesmente se afasta, ela muda, ela vai para outro ministério. Por que ela sai tão fácil? Porque ela segue líder, porque ela não gostou de alguma coisa, porque ela viu algum problema. Por N motivos ou N razões, as pessoas deixam, as pessoas vão, as pessoas dividem ministérios. Essa é uma dimensão. E por que dividem? Porque não estão juntas no mesmo propósito. A questão toda, queridos, e o cerne da questão, é todos estarmos engajados dentro do mesmo propósito, ou conhecer propósito, ou conhecer o seu chamado, conhecer o que Deus espera de você, conhecer o que Deus quer de você, em que lugar Deus quer você. Como eu vou executar todo o plano de Deus? De qualquer forma, Deus me habilitou com uma unção, eu posso usar essa unção da maneira como eu desejo? Deus falou: Moisés, está aqui um cajado, joga o cajado no chão. É com esse cajado que eu vou liberar meu povo. Mas Deus está ensinando Moisés a usar o seu cajado, a usar a sua autoridade, a trabalhar em cima daquilo que Deus preparou a ele a vida inteira para ser trabalhado. Mas no dia que Moisés usa de modo inadequado o seu cajado, custa todo o propósito da vida dele.
Isso é um problema muito sério, queridos. Nós precisamos estar ligados em Deus no propósito. Se nós queremos de fato sermos um como corpo, nós precisamos estar ligados em propósito. Você está aqui por quê? Eu vou te dizer por que eu estou na Casa Firme. Porque a Casa Firme é onde eu tenho o meu pai espiritual chamado Apóstolo Issan. Meu pai espiritual, Apóstolo Issan, é um homem de avivamento e eu também. O Apóstolo Issan é um homem de nações e eu também. Ele é um profeta e eu também. Eu tenho o mesmo DNA e eu estou lutando pelo mesmo propósito, pelo avivamento dos últimos dias. Este é o meu propósito. Eu fui chamado para isso. Eu fui concebido no Evangelho, sabendo qual era a minha missão. Desde tenra idade ministerial, desde dos meus inícios ali, Deus já me pegou para me fazer andar no poder. Eu nem sabia o que era poder, Ele já estava me usando em poder, me chamando a minha atenção, me capturando a atenção. Deus captura a sua atenção, filho. Ele captura a sua atenção naquilo que Ele quer usar você na sua vida. Eu do nada comecei a sentir a dor das pessoas, eu não sabia o que era isso, nunca ninguém me ensinou. Nunca ninguém me disse, olha, você sentir essa dor é de outro. Eu aprendi da boca do próprio Deus, porque isso tudo tinha a ver com propósito. Aliás, falando de propósito, Felipe e Bruno, podem preparar, a gente vai discutir data, uma outra campanha de curas e milagres. Tanto no 120, quanto lá, vamos fazer a primeira do Ariston, tá bom? Nós vamos fazer uma campanha de curas e milagres lá, para atingir as pessoas, atingir o local. Mas eu quero dizer para você, queridos, é que nós temos que estar ligados por propósito. Quem não caminha por propósito, desvia muito fácil. Sai muito fácil do rumo, ele bulica o pecado por ver outras situações, outros ministérios. Queridos, se Deus tem esse ministério para você, é aqui que Deus quer você. Ele botou você aqui, é aqui que Ele quer você, é assim que funciona. E como é que o meu ministério vai fazer parte do outro ministério? E o que é facção? A diferença de divisão. Divisão é quem divide uma igreja. E facção? Às vezes você tem uma igreja dividida dentro dela mesma. Isso é uma facção. Nós temos vivido dias onde a igreja se divide dentro dela mesma. Eu não concordo com o Renan, eu não concordo com o Bruno, tem os que são do Renan, os que são do Bruno, e pronto, aí a coisa não anda, porque as pessoas começam a se dividir, criar facções, obra da carne dentro da própria igreja. Tendo feito esse resumo, vamos ver a oração do Senhor Jesus agora. Em cima da oração do Senhor Jesus tem muitas chaves, e tem uma chave do que Deus quer que eu fale nessa noite. Ele diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, eu vim cumprir uma missão aqui nessa terra, e essa hora dessa missão chegou, acabou, é agora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Existe uma glória que vem de Deus, e que toca e glorifica a Deus. Tem uma glória que vem dele para eu exercer o que Ele quer que eu exerça, e eu glorifico a Ele à medida que eu exerço e adoro a Ele através daquilo que Ele designou para eu fazer. Glorifica-me a mim com a glória, e para que eu glorifique a Ti. É um caminho de mão dupla, de plena unidade. De plena unidade de sentimento, de propósito. De plena oportunidade, de se entregue completamente a uma missão. O Senhor Jesus foi entregue completamente a uma missão. E nós precisamos estar todos entregues completamente à missão que Deus designou para cada um de nós fazermos. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, na minha missão está embutido nela ter autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu vim aqui para dar vida eterna. Eu só vou glorificar o Senhor se eu entregar a vida eterna para cada pessoa que está aqui no planeta Terra. É muito poderoso, filhos. A sua missão está imbuída de tudo que Deus espera. Você só vai glorificar Deus se você fizer tudo aquilo que Deus espera que você faça. Amém. Só dessa maneira. Não existe outra maneira de você glorificar Deus. E Deus não divide glória. A glória de Deus não pode ser tocada. Temos que tomar muito cuidado como nós exercemos as coisas sobre a glória de Deus. A igreja hoje tem tocado na glória de maneira negativa na glória de Deus. E glória a Deus que nós estamos debaixo de avivamento ainda, porque se estivéssemos, muitos de nós já teríamos sido fulminados pela glória dele. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor deu uma missão, a quem o Senhor enviou, o maior envia o menor. É assim que funciona no reino. Mas aqui está a chave. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra
que me confiaste a fazer. Eu estou imbuído de um propósito. Eu estou imbuído, impregnado de uma missão. E enquanto eu não cumprir essa missão, eu não vou ficar feliz. Eu não vou ser pleno. E eu não vou glorificar o teu nome. A glória que o Senhor está derramando sobre mim vai ser vã, se eu não atingir aquilo que o Senhor predeterminou para eu atingir. Se a missão que o Senhor me deu ao me enviar, eu não cumpri ela. O Senhor Jesus seria um fracasso se ele não tivesse cumprido a missão. Qual o problema da igreja hoje, queridos? Muito poucas pessoas sabem a sua missão. Eu falei a minha em poucas palavras. Qual é a sua missão? Porque a sua missão tem a ver com o propósito designado por Deus para a sua vida. E enquanto você não conhecer o propósito de Deus designado para a sua vida, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe se o meu lugar é a casa firme ou se é a casa do XPTO. Você está me entendendo, querido? Não é simplesmente eu me uno a um ao outro. Não é simplesmente eu sou parte do reino. Porque o reino é muito amplo. Mas qual que é o pedaço que Deus escolheu e designou você para estar? Qual é a função e o papel que Ele quer que você desempenhe? Em que lugar? A que hora? Em que momento? Qual é o dia que você vai chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu te glorifiquei porque tudo que o Senhor planejou para eu fazer, eu estou te entregando de volta, aleluia. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. E olha como a coisa profunda. E agora glorifica, meu Pai. Agora que eu cumpri tudo que eu vim fazer, me dá glória de novo, a glória que eu tinha contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti. Por que eles reconhecem? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Quando eu desempenho um papel, que é a mesma marca, a mesma palavra, que tem a chancela, ela é a mesma obra do Pai. Quando eu estou intrinsecamente ligado ao papel e à missão que é do Pai, e as pessoas veem que essa missão também está na minha vida, elas reconhecem a eternidade, elas reconhecem, a eternidade já foi plantada dentro delas, elas reconhecem o poder da salvação, elas reconhecem o poder da vida eterna. Ele designou um nome, porque quem é enviado em um nome. Eu venho aqui, se eu chegar aqui e falar assim, eu venho em nome do Vagnão, e entro lá na empresa do Vagnão e falo assim, eu vim em nome do Vagnão, todo mundo conhece o Vagnão. Sabe se o Vagnão tem integridade? Se o Vagnão não tem integridade, porque o nome dele, Vagnão, todo mundo sabe quem ele é. Quando você carrega o nome de alguém, você tem toda a autoridade daquele nome que foi designado a você. Nem todos que usam o nome fazem bom uso do nome. Eu posso vir falar, eu vim em nome do Vagnão, eu entro lá dentro da empresa dele, faço um monte de coisa errada, mas eu vim em nome do Vagnão. E as pessoas só me receberam e me deram autorização para fazer coisa lá dentro, porque eu vim em nome do Vagnão. Agora, se o Vagnão é uma pessoa de bom caráter, de boa índole, eu entro lá e faço a mesma obra do Vagnão, e falo, verdadeiramente esse cara aí, ele veio no nome, e ele é do mesmo tipo do Vagnão. A questão, queridos, não é só eu fazer uso do nome, ou da autorização e da autoridade que Deus me deu, me conferiu. A questão é como eu uso esse nome. Jesus fala, eu dei a conhecer a eles o teu nome. E isso é importante pelas coisas que ele vai falar na sequência. Note, eu não posso nem entrar em todas as facetas dessa palavra, porque a gente ficaria aqui só nessa palavra em muitas noites. Tá bom? Mas eu tenho que dar uma pincelada geral só para você entender, mas nós estamos falando de glória, ok? E a glória está ligada a fazer o que Deus me competiu a fazer. E está ligado a tudo que nós pregamos a semana passada sobre sermos um corpo, amém? Glória a Deus? Então para a gente não perder o foco. Mas vamos continuar lendo. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu quero ler o texto inteiro, tá bom? Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Estou falando de glória. Eu sou glorificado em vocês. Jesus é glorificado em que nós
demos o mesmo testemunho que Ele dá. O que glorifica a Deus é se eu me unir à obra do Senhor Jesus na terra. Isso vai glorificar a Deus. Eu sou glorificado neles. Está comigo aí? A única forma de você glorificar a Jesus é você entrar dentro da missão dele. Posso ouvir um amém aqui? É assim que eu glorifico a Jesus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Eu vim numa missão, em nome de uma pessoa que tem todo o poder do universo, que criou todas as coisas, e eu glorifico o nome dessa pessoa fazendo o que ela me deu para fazer, e quando eu demonstro isso, falando a palavra dele, a palavra se cumprindo, eu estou revelando esse nome a eles, e esse nome vai protegê-los. Amém. Você conhecer o nome de Deus, protege você. Você conhecer o nome de Deus, blinda você. Você conhecer o nome de Deus, designa autoridades para você. Você ter revelação desse nome. Você ter contato com esse nome. Você conhecer o Espírito que está por trás do nome. É mais do que o nome em si. Porque muitas pessoas fazem uso do nome. Vou dar um exemplo. Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Me chama de Lorde. Me chama de Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas entrará aquele que tem o Espírito do nome. E o Espírito do senhorio está ligado a você fazer a vontade daquele que te enviou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque eu faço a vontade do meu Pai, e se você está ligado a mim, está ligado ao meu Pai, nós ligamos tudo junto aqui. Porque vamos dizer, em teu nome, Senhor, nós expelimos demônios, é no nome? Tem poder? Acontece, em teu nome exprimimos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos muitas coisas que parecem de Deus. Eu já disse uma frase para você, vou repetir ela nessa noite: nem tudo que Deus abençoa, Ele está nisso. Nem toda pessoa que faz uso do nome, carrega nela a essência do nome. Carregar a essência do nome Senhor, significa que você faz o que o seu Senhor manda. Está comigo aí? Jesus diz, eu faço aquilo que eu vi fazer meu Pai. Toda obra que eu faço na terra é a mesma que eu vi meu Pai fazendo. Eu e ele somos um. Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Nós somos uma identidade só. Nós somos uma coisa só. Sabe quando as pessoas vão ver que você carrega um nome? Quando elas verem que esse nome, ela tem uma importância e essência em você. Que não só você carrega o nome, como esse nome faz parte de você. Você é o nome, são a mesma coisa. Quando eu falo o nome de Jesus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu e Jesus somos uma coisa só, é o que Paulo está dizendo. Eu carrego esse nome, eu honro esse nome. Eu estou aqui para fazer brilhar esse nome. Então quando você anda nessa dimensão com Deus, o nome te protege. Senhor, eu te guardei eles no nome que o Senhor me deu. O Senhor me deu um nome que é proteção, um nome que é todo poderoso, um nome que fez o universo. Eu estou revelando esse nome a eles. E quando Ele revela esse nome, coisas acontecem. Ele revela esse nome a Pedro. Quem revela? O Pai. Ele não só revela o nome, quando você tem a revelação do nome, o seu nome é trocado. Quem diz os homens aí que eu sou? Uns dizem Elias, outros dizem o profeta. Tem um conhecimento que é popular e é comum, que todo mundo tem do nome de Jesus. Você já conhece Jesus? Conheço Jesus. Ele já operou alguma coisa na sua vida? Já operou. Você conhece bem o nome? Todos os discípulos conheciam o nome. As pessoas à volta conheciam o nome de Jesus. Só que ele fala para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro pega a palavra e diz, tu és o Cristo. O seu nome carrega o propósito de salvar o universo, salvar o mundo. Tu és o Messias. Nós esperávamos um Messias. O povo de Israel não viu o Messias. Mas Pedro, ele contempla e fala, tu és o Cristo. Ele fala, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas você teve acesso ao Pai. E por causa disso, tu és agora Petros,
Eu estou mudando o seu nome de Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, para Pedro. E agora o teu nome carrega uma essência. E baseado nessa revelação que você teve, eu vou edificar minha igreja nela. E edificando minha igreja nela, eu vou te dar autoridade, Pedro. O que você ligar na terra está ligado no céu, o que você desligar na terra está desligado no céu. Tem uma autoridade ligada ao conhecimento do nome. Mas na sequência desse texto, no próprio Mateus 16, Jesus fala, eu vou ter que morrer, porque morrer é o meu propósito. Se eu não morrer, vocês não vão ter vida. Se eu não morrer, o meu propósito de dar vida eterna para todo mundo não vai se cumprir. Estão entendendo? Estão comigo aqui? E Pedro fala, Senhor, não faça isso contigo. Eu acabei de acertar uma coisa tão poderosa agora, ó, a autoridade que eu tenho aqui agora nessa terra, não é? Agora ele fala assim, Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas do homem, você quer me desviar do propósito da minha vida, de dar vida para você. Qualquer um, queridos, que queira te desviar do propósito que Deus designou para a sua vida, isso é demônio, é Satanás. Se eu tivesse mais noção do propósito, menos erros seriam conhecidos dentro da igreja. Menos coisas aconteceriam dentro da igreja. Menos defeitos, menos divisões, menos facções, menos probleminhas, menos meninices aconteceriam. Seríamos mais protegidos no nome. Faríamos tudo para cumprir um propósito na terra. Mas se eu desconheço o propósito, que propósito que eu vou cumprir? Aí eu estou andando na missão do Bruno. Estou lá no 120. Mas por que eu estou aqui no 120? Eu estou aqui porque um dia o pastor veio aqui e falou que era legal estar aqui, e que era bom estar aqui, pediu para eu ir. Mas Deus mandou você? Primeiro, filho, se você está aqui com a gente, é para você ir, tá bom? Eu vou te liberar mais tempo de sábado à tarde agora para você descansar. Então você não vai ter mais desculpa de não ir no 120, porque você vai perceber o que é o 120 agora. Eu vou te revelar o que é o 120 agora. Eu vou te revelar o que está no nome. Eu vou te revelar o que está por trás do nome do que você nunca viu. Eu vou te revelar onde está propósito da minha vida. Quer ver onde está? Eu vou pular um monte de coisa aqui e vamos para o que interessa. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Primeira coisa, você está no propósito de Cristo? Você tem que ser um enviado. Alô? Você está com Cristo? Está na missão dele? Então você é enviado. E a favor deles eu me santifico. Agora isso aqui pode dar nó em cabeça de todo mundo aqui. Não vou nem parar aqui, tá? A mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Mas Jesus precisa ser santificado? Mas eu não vou entrar nesse dilema aqui, tá bom? Outro dia eu prego sobre isso. Não rogo somente por esses, mas por aqueles que vão crer em mim, ou seja, por você, tá bom? Você crê em Jesus? Amém. Você está aqui porque você crê em Jesus? Amém. Então ele está clamando por você. A fim de que todos sejam Jesus quer que todos nós sejamos o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que nós estamos atrasando? O mundo crer. Sabe por que o mundo não crê? Porque nós estamos obedecendo o diabo. O mundo não crê porque nós nos dividimos. O mundo não crê porque nós nos faccionamos. O mundo não crê porque nós não estamos cumprindo a nossa missão, o nosso propósito. Nós não estamos sendo enviados para que o mundo creia, porque nós não conseguimos nem gerenciar dentro da igreja as nossas mazelas e as nossas discórdias. Que, by the way, é obra da carne também. Discórdias, ciúmes, invejas, porfias, facções, divisões, obras da carne. Sabe por que acontece isso, filhos? Porque o homem para de se ligar no Espírito de Deus, ele passa a se ligar nele. O homem ele não conhece propósito, então qualquer propósito, qualquer paixão me diverte. Qualquer líder que me fale uma coisa mais bonita a meu respeito, ainda mais se eu tiver problema de carência, pronto, esse líder é o meu líder da minha vida, porque ele falou tudo que eu quero ouvir. Vou dizer uma coisa para você, queridos, Deus não vai falar o que você quer ouvir, pelo contrário, tá? Se Deus estiver falando demais o que você quer ouvir, cuidado.
porque pode ser um outro Deus. Aliás, Jesus podia falar, é verdade, né, Pedro? Vamos viver nós aqui em comunhão. Para que eu vou para aquela cruz, não é verdade? Para que o propósito de vida eterna? Você acha que foi fácil para Jesus carregar esse propósito? Se fosse fácil, ele não estaria brigando no Getsemane com ele mesmo. Não foi fácil. Sabe qual é a diferença de um crente e de outro? Tem crente que é crente de propósito. Eu já vi gente passar pela minha mão com o maior potencial do mundo, mas só se tornou um potencial, porque não morre por propósito. Morre. Propósito, posso fazer o que eu quiser, vou para onde eu vou, olha, Deus está me usando. Eu já disse aqui, Deus, não é tudo que Deus abençoa que Ele está nisso. Quer ver um outro exemplo de que nem tudo que Deus abençoa Ele está nisso? Antes, deixa eu segurar aqui, antes de entrar nisso. Fala para mim aí, guarda no seu coração Marcos 9, tá bom? É o próximo texto que eu tenho que ler, beleza? Beleza. O mundo só vai reconhecer que Jesus veio para a terra e vai ter vida eterna se você cumprir o teu propósito de ser um com o seu irmão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter consciência de corpo. É isso. Você pode não gostar de mim, mas se Deus te uniu a mim, você não vai viver outro propósito na sua vida. Você me desculpa. Você pode até querer, mas aí você vai ser mais um que tinha um monte de plano de Deus e não se cumpriu. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O que Jesus transmite? Glória. Para que sejam um, como nós somos um. Então, eu só posso ser um com você pela glória de Deus. E eu só glorifico a Deus se eu faço tudo o que Ele me deu para fazer no propósito que Ele estabeleceu. Está entendendo comigo agora a glória? Está entendendo comigo? Como é que eu glorifico a Deus? Eu só glorifico a Deus se eu faço tudo o que Ele me designou para fazer. E se Ele me designou, Ele me enviou. E se Ele me enviou, Ele me capacitou. E se Ele me enviou, Ele me deu um nome que me protege. Eu tenho que ter revelação desse nome, para estar guardado debaixo desse nome. Olha como é profundo o negócio. E como é complexo, e como sai por muitas dimensões. Para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Como é que nós somos aperfeiçoados em Deus? Só se formos um. Quantas vezes Ele fala a mesma coisa, queridos? Que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, de novo, que tu me enviaste. O mundo não está conhecendo, e os amaste, como também amaste a mim. O mundo só vai conhecer o amor de Cristo, se ele vê o amor entre nós. Se você não ama o teu irmão a quem você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus quem você não vê? Você está vendo como nós somos meninos e crianças espirituais? E como nós damos trabalho para Deus? E como nós jogamos no time do diabo? Porque o diabo o que quer? Se a igreja for dividida, um reino dividido, não vai acontecer o que com ele? Não prosperará. Nem todo mundo que está falando que é de Deus, é de Deus. Nem todo mundo que está na casa de Deus é de Deus. Quem está na casa de Deus e faz o propósito dele, esse está ligado nele. Por isso que existe os filhos da carne e os filhos do Espírito. Por isso o filho da carne não pode ter herança com o filho da livre. O filho da carne não pode ter herança com o filho da promessa. O que é carnal não pode assumir aspectos daquilo que é espiritual, que são heranças eternas e que faz parte do Senhor Jesus. O carnal não se liga em Jesus. É muito duro e real, mas o carnal não se liga em Jesus, porque em Jesus não há carnalidades. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Está vendo? O nome protege, mas o nome que tem essência, porque quem usa o nome de qualquer maneira, que eu acabei de explicar, esse não tem essência, não carrega essência. Quer ver quem carrega essência? Versículo 3 do capítulo 18. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, todos os caras que conheciam sobre Deus, todos os teólogos mais renomados da época, todas as igrejas mais importantes da época, onde tinham sacerdotes e fariseus, alguns guardas, todo mundo, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão buscando? Mas isso aqui é poderoso demais. A quem buscais? Responderam eles: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu sou Deus, eu carrego o nome de Deus, eu sou o grande eu sou. Aleluia.
eu carrego esse nome, tem poder nesse nome. E quando ele diz esse nome, todos que estão à volta dele serão protegidos. Sabe por quê? Guardas caem, sacerdotes caem, religião cai, religiosidade cai. Todos que ouviram ele falar, eu carrego o nome do eu sou, caíram por terra. Vocês estão comigo? Eu sou Deus. Eu carrego o poder que está por trás desse nome, na essência desse nome, eu sou. E ele começa com o verbo e não com o pronome. Lá em Êxodo, quando Moisés fala, quando disserem, a quem enviarei, a quem direi que me enviou? Você vai dizer, eu sou enviou. Eu sou o que sou. Ou no original, no hebraico, eu serei o que serei. Eu sou o único que controla o futuro. Eu serei o que serei, eu vou continuar sendo por toda a eternidade. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Jesus não começa com eu. Ele começa com o verbo, porque ele era o verbo. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele começa com sou eu. Sou eu. Eles caem por terra. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então lhes disse, já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscai, deixar e estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me dera, a menos o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra de Deus. Ele, quando declara sou eu, quando ele declara o poder desse nome, e ele falou que eu guardarei vocês por conhecer esse nome, todos os seus discípulos são guardados, ele fala, libera eles aí, o negócio é comigo, e eu estou aqui para cumprir propósito. Mas ele demonstra uma outra coisa, que se ele quisesse usar um nome, ou autoridade, ou tudo que estava sobre ele, para derrubar todos aqueles caras, ou se ele quisesse clamar para que viesse 12 legiões de anjos, naquele mesmo instante, ninguém tocaria em Jesus. Está comigo aí? Ninguém tocaria nele. Ele estava guardado pelo nome, ele guardava as pessoas pelo nome, ninguém podia botar a mão nele, salvo se ele concedesse. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ninguém podia tocar nele. Quando queriam jogar ele do precipício, ele passa no meio da multidão, e ninguém podia, ao menos, tocar nele. Eles queriam precipitá-lo do abismo. Por que não fizeram isso? Porque enquanto o nome está guardando alguém, queridos, quando a glória de Deus guarda alguém, ninguém pode tocar nesse alguém. Glória a Jesus. Nós somos guardados por um nome. Nós carregamos uma glória. Só que olha como você carrega a glória. Eles estavam carregando a glória de Deus, a arca da aliança que simboliza a glória, em animais. A arca tombou. Os Aiaô botaram a mão na arca. Foram feridos de morte. Não se carrega a glória de Deus, queridos, de qualquer jeito. Como eu carrego a glória de Deus e como Deus quer que eu e você carreguemos a glória de Deus? Sendo um, você comigo e eu com você. Se nós não carregarmos dessa forma, queridos, Deus não pode manifestar a glória da maneira pela qual Ele quer manifestar nas nossas vidas. Jesus vai demonstrar isso num outro capítulo aqui. Já estou pulando um monte de coisa, depois eu volto se eu precisar. Em João capítulo 4, você conhece a história de Jesus sendo necessário ele passar por Samaria para ir para Jerusalém, e geograficamente não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele conversa com uma mulher, e ele diz, eu carrego uma coisa. Eu não posso entrar nessa revelação também, mas quem anda comigo já ouviu falar sobre João 2, Jesus transforma a água em vinho, a água que simboliza a palavra, o vinho simboliza o sangue é a vida do corpo. Então o que Jesus está fazendo, ele está transformando água em vinho, água em sangue, água em vida, água em poder. Por isso Jesus pode dizer, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Eu carrego a essência do que eu digo. Eu não digo coisas da boca para fora, o que eu digo, eu vivo o que eu digo. Então tem muito poder no reino do Espírito. Eu carrego vinho, eu carrego um vinho novo. E o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, porque ele arrebenta o odre. Tudo que Jesus carrega com ele é água viva, é água transformada em sangue, é água que flui do trono. Ele vive o que ele prega o que vive. Ele fala o que o Pai mandou fazer e ele respeita o que o Pai mandou ele fazer. Os dois estão na mesma missão. E tudo que ele fala traz algo no reino físico. Então ele fala, mulher, se você tomar da água do poço de Jacó, Jacó simboliza você tomar água daquilo que você vai fazendo com o seu próprio esforço. Jacó é o estereótipo de quem vai conquistar, vai comprar a bênção.
ele vende o prato de lentilha por mão, ele compra a primogenitura. Depois ele vai lá trabalhar para uma mulher, 7 anos, ele é enganado na mesma dimensão. Trabalha, recebe a irmã que não era irmã. Aí trabalha mais 7 para receber a que ele queria receber. 14 anos de escravidão. Depois mais 7 anos para não sair dali com a mão banando. Jacó é estereótipo do esforço próprio, da lei, do legalismo, da religião. E essa mulher está tomando dessa água todos os dias. Essa água não alimenta, não sustenta, não transforma a vida dela. Tem um monte de crente que vem na igreja e não tem a vida transformada. Não encontra propósito, não carrega uma água que transforma a sua vida. E então essa mulher chega para ele e fala, mulher, você bebeu dessa água, mas eu tenho uma água para te dar, que se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Eu vou saciar a tua sede, porque eu tenho para te dar, mulher, água viva. Quando eu entregar uma água viva para você, ela vai transformar a sua existência, ela vai transformar a sua história, ela vai dar um propósito a uma mulher que nunca teve propósito. Aliás, você, chama seu marido lá, mulher. Chama lá seu marido, porque... vem cá, eu quero conhecer seu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Ele falou assim, então você disse isso com verdade. Você está falando algo que é espírito e é verdade. Você não está me enganando. Você não está mentindo. Você não está falando que esse aqui é seu marido também. Porque você teve 5. E o que agora você tem não é seu marido. Mas chegou na sua vida o 7º, aleluia. Jesus é o 7º, glória a Deus. Aleluia. E eu cheguei para transformar a sua história, para te trazer descanso, para tirar essa água podre que você tomou sua vida inteira de religião. E eu quero dar para você uma água que vai transformar você. E essa água que ela não vai parar de jorrar dentro de você. Ela será em você uma fonte incontida de água viva. Aleluia. Aqueles que se ligam a Deus, eles se tornam uma fonte incontida de água viva. Então a mulher fala, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque o seu profético me rasgou. Você trouxe algo aqui da parte de Deus, que só Deus sabe sobre a minha vida. Que quando você está associado com Deus, na sua missão, e a sua missão qual é? A sua missão era ganhar as vidas que estavam à volta. Eu vim para essa terra para dar vida eterna para todo mundo. Ele encontra uma mulher no caminho, que essa mulher representa uma cidade. E então os discípulos desavisados chegam com o pão que foram comprar, com a comida que foram comprar. E eles querem ter um momento de comunhão com Jesus. Jesus, ó, chegamos aqui, estranhamos, está falando com uma mulher, aí é um negócio meio estranho. Esse Jesus, ele quebra paradigmas. Como ele está falando com a mulher, ainda que é samaritana. E ainda é prostituta. Meu Deus, que coisa mais esquisita esse Jesus falando com ela. E então, ele chega e fala assim, olha o pãozinho, vamos comer o pãozinho, vamos ter comunhão. O crente gosta de comunhão, querido. Você chama para ir para a festa, vai todo mundo. Chega até quem você não convidou. Você chama para ir na oração, só vem aquele que você convidou e olhe lá. E olhe lá. É diferente. Quem gosta de água viva... e quem gosta de outro tipo de água, são diferentes. E os discípulos estão ali, genuíno, estamos aqui, vamos comer junto, vamos ter um momento de comunhão. Jesus fala para eles assim, olha queridos, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Eu não estou aqui para ter comunhão, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Essa comida que eu vim comer. Vocês não estão dizendo que existem 4 meses ainda para a colheita? Estou dizendo uma coisa diferente para vocês. Eu estou aqui por um propósito. Quando você faz o que Deus mandou você fazer, quando você está ligado no propósito do Pai, o mundo reconhece que Jesus foi enviado. Ele está no propósito do Pai, passa na Samaria. Essa mulher deixa o cântaro. Tudo que eu usava para tirar água, todo o evangelho que eu conheci, ele ficou para trás. Eu tomei uma água que agora matou minha sede. E ela sai por ali dizendo, será que é esse aí que é o Messias? Será que é ele? Agora, porque ele disse, tudo que eu tenho feito, ele falou coisas para mim, que saciaram a minha sede. Ele me amou como ninguém me amou. Ele me apresentou o Pai. Eu tenho que dizer para vocês, não posso conter dentro de mim água viva. Se você tem água contida dentro de você, você é uma água parada. Água parada da dengue. E a gente que já passou por dengue sabe o que é, né, filho? Jesus. Deus chama a nossa atenção. Você tem que ser uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você tem que estar ligado no propósito do Rei, no propósito do Mestre, no propósito de Jesus. Mas se você parou de jorrar água, tem alguma coisa errada. Mas aí o que acontece com essa água que ela jorra? Agora Jesus está ganhando mais uma samaritana, está ganhando a cidade da Samaria. As pessoas vêm ver, deixa eu ver o que é esse Jesus aí. Sabe por quê, queridos?
Quando você está impregnado do propósito de Deus, de uma missão, ela recebeu uma missão, ela foi cheia de uma missão, ela não pode mais ficar parada. Ela já se ligou à missão de Jesus. Eu preciso contar para as outras pessoas, eu preciso deixar os outros saberem, é daquilo que eu estou vivendo, dessa água viva, eu preciso dar para os outros a água viva que eu quero beber. Eu estou me unindo ao propósito de Cristo, eu estou sendo um com Ele. E aí os uns que ela fala, daqui a pouco fala assim, olha, já não é mais por aquilo que você diz, mulher, mas agora nós reconhecemos que Ele é o Cristo. Você pode dar aleluia e glória a Deus? Quando você faz o propósito, o mundo vai reconhecer que Jesus foi enviado. O mundo vai reconhecer que Jesus é o Messias. Ela não está mais pensando em dogmas, não está pensando se o marido dela está ali, ela não está pensando se tem marido mais, ela está falando assim, acabou, mudou minha vida, mudou minha história. Eu preciso, filho, que nós entendamos isso. O problema nosso é que nós não somos um. O problema é que nós somos muito carnais. Esse é o nosso problema. Nós não estamos cumprindo a missão do Senhor, nós não estamos unidos à missão dEle. Nós estamos unidos à nossa própria missão. Eu falei para você guardar qual para mim? Marcos 9. Olha aqui, o que diz em Marcos 9. Em Marcos 9, tinha um homem que usava a autoridade desse nome. Marcos 9, versículo 38. Mestre, disse-lhe João, mestre, quem João? O apóstolo João. Vimos um homem que em teu nome, no nome de quem? Jesus. Ele carregava um nome? Carregava. Expelia demônios, o qual não nos segue, mas não anda com Jesus. Ele expulsa demônios, ele faz uma obra parecida com a obra de Deus, mas ele não segue. Queridos, Deus não está preocupado com a obra linda que você faz, Ele está preocupado com o espírito que você carrega. Por isso Ele fala para a samaritana, os verdadeiros adoradores, quando ela fala, eu vejo que tu és profeta, Ele fala assim, ela fala onde devemos adorar. Adorar não significa um espaço físico. Ele fala, você, nem aqui, nem ali, nem Jerusalém, nem aqui, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que Deus está falando aqui para nós, queridos, é que você precisa carregar a verdade com o Espírito. Essas duas coisas são dois lados da mesma moeda. Você não pode carregar a verdade sem o Espírito, você não pode carregar o Espírito sem a verdade, elas são umas coisas só. Por isso Jesus diz, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Se você não tem o Espírito, não adianta você fazer uma obra que é sua. Deus não está interessado na sua obra, está interessado na obra dele. E não é porque Ele abençoa a sua obra, não é porque você expulsa demônio, não é porque você tem um ministério de libertação, não é porque você tem um ministério de louvor, não é porque você faz alguma coisa e a coisa acontece, que Deus esteja nessa coisa. Mas Ele diz, e nós proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que nos der um copo de água em meu nome, por sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Moisés passou por um momento difícil na vida dele, porque o propósito de Moisés qual era? Qual era o propósito de Moisés, queridos? Quem se arrisca? Tirar o povo da escravidão? Era esse o propósito? Hã? Opa, melhorou. Tirar o povo da escravidão era um pedaço, levar o povo à terra prometida era a finalidade final de como ele glorificaria a Deus. No meio da trajetória Moisés fala, Senhor, o Senhor me chama pelo meu nome? O Senhor já me conhece desse jeito? Olha, Senhor, mas se o Senhor se a sua presença não for comigo, eu não quero sair desse lugar. Aí ele fala, Moisés, tudo bem, minha presença vai contigo, esse povo errou, pecou, tudo mais, mas eu vou com você. Fala, não, Senhor, o Senhor não entendeu. Mostra-me a tua glória. Porque se eu não ver a tua glória, eu não vou sair daqui. Fala, Moisés, nenhum homem viu a minha face e viveu. Ninguém viu minha face e viveu. Mas eu vou passar toda a minha bondade diante de você, eu vou passar de costas, você vai ver minhas costas. E aí algo vai mudar em você. Então quando Moisés vê Deus passando no 34, em Êxodo 34, ele falou, Deus benigno, longânimo, eu estou vendo glória. Tardio em irar-se, ainda que não tenha culpado por inocente. Moisés é transformado por aquela glória, aquele acesso, e não era a face de Deus,
Ele está sendo transformado por algo que ele viu de uma faceta da bondade de Deus, ele está sendo transformado por aquilo. Então agora que Moisés tem acesso à glória de Deus, e aquela glória faz parte de Moisés, ele não pode mais vacilar como vacilam nós, os meros mortais, porque ele teve acesso à glória. E então em Números, capítulo de número 20, Moisés agora chega com o povo na porta do propósito da vida dele, Renatão, né? Porque o propósito da vida dele era adentrar na terra da promessa. Esse era o propósito final da vida de Moisés. Qual é o seu propósito final, queridos? O mesmo? Entrar no descanso do seu Deus, na sua terra da promessa. Porque não foi Josué em Hebreus capítulo 4 que lhes deu descanso. Quem dá descanso a vocês é meu Pai. É o sábado celestial, é o 7º milênio. O 7º vai chegar na vida de todo mundo. O nosso lugar final é a Nova Jerusalém. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Esse é o nosso propósito. Mas em Números 20, ele chega lá e não havia água de novo. O problema sempre é água. E para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão, começa a falar um monte de porcaria contra eles. E porque fizesse subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, o povo começa a reclamar, a murmurar, porque é um povo que caminha sem propósito, não é? Quem murmura no meio do caminho e é consumido pela serpente, é um povo que não tem propósito, é verdade ou não é, meu querido? É ou não é? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E o que veio para eles? A glória de Deus. Sempre que você está no propósito de Deus, por um povo, a glória de Deus vai se manifestar em você. Aleluia. Vou repetir, sempre está no propósito de Deus por um povo, a glória de Deus se manifesta para você. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha dito. Qual foi o comando, qual era o propósito? Dar água para o povo, não era esse? Me glorifica diante deles, a minha glória se manifestou, agora você me glorifica me obedecendo. Posso ouvir um outro amém aqui? Como eu glorifico a Deus? Fazendo aquilo que Ele determinou para eu fazer. Não é isso mesmo que glorifica a Deus? Aí ele fala: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Faremos nós sair água da rocha? E alguns pensam que é a pancada que ele dá. Levantou Moisés e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação dos seus animais. Deus usou a autoridade de Moisés, sim ou não? Deu água para o povo, sim ou não? Mas o que importa não é o que eu faço, é como eu faço. Não foi isso que é o subtítulo? Como que Moisés fez? Do jeito que ele quis. Falou: eu não vou dar água para esse povo. Nesse momento, ele se rebela contra Deus. E um propósito de uma vida é abortado no final da carreira de Moisés. Em Salmo 106, versículo 33, se eu não me engano, é isso mesmo, 106, 33, nós vamos ver o que fala o salmista sobre essa atitude de Moisés. 106, 33, vamos pegar o 32. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes a quem? Ao Espírito de Deus. Não adianta você não ter a essência, não adianta você carregar um nome, pode acontecer um monte de coisa, mas se você não tiver a essência do Espírito, se o seu Espírito não estiver ligado a Deus, você está perdido. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou como? Irrefletidamente. Por uma frase da boca de Moisés, ele não entrou na terra da promessa. Está comigo aí, querido? Vocês estão entendendo a seriedade da palavra dessa noite? Quando eu saio do propósito, o propósito de Moisés era levar um povo para a terra da promessa. Ele perdeu o propósito na reta final. Imagina um homem que viu a glória. Imagina eu e você, se nós não ficarmos firmes no propósito dele por um povo, pelo corpo de Cristo, por aquele que Cristo morreu, por aquele que Cristo padeceu. O que será de mim e de você? O Senhor Jesus, antes disso, existe um mundo esperando eu e você. Romanos capítulo de número 8. Romanos 8 nos diz o seguinte, versículo 14.
Pois todos que são guiados pelo Espírito com propósito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A glória está ligada em você sofrer com Cristo, fazendo o propósito que Deus designou. Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e nós também. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em quem? Em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros que vivem o mesmo propósito, sofrendo ou não sofrendo de Deus. É assim que o mundo vai reconhecer que fomos enviados. E como Jesus faz, queridos? Em Mateus, capítulo de número 26, estou chegando no final da mensagem, amém? Mateus, capítulo, estou pulando um monte de coisa, porque se eu for falar tudo o que Deus me falou hoje, nós vamos sair daqui tão cedo. Em Mateus 26, quando Pedro diz, vamos pegar o 31 aqui, Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes, porque está bebendo da água da samaritana, a água da própria força, a água do seu esforço. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Note que todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como é que eu conservo o espírito, queridos? Como é que eu me conservo dentro da verdade de Deus? Como é que eu cumpro a vontade de Deus? Se você não tiver isso aqui que Jesus está ensinando os seus discípulos, se nós não tivermos isso, nós jamais andaremos no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, eles são opostos entre si. E se você não alimentar muito bem o seu espírito, você é uma presa fácil. Por isso Jesus fala, minha alma está triste, eu estou angustiado, eu estou sentindo na pele a vontade de errar. A minha vontade é, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, versículo 39, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para eu cumprir o propósito de Deus, eu tenho que renunciar aos meus propósitos. Eu tenho que render no profundo do meu espírito. Note que esse lugar é um lugar de gerar unção. A maior unção na nossa vida, o azeite dourado se gera. Que são das 2 testemunhas, que vão falar do Cordeiro nos últimos dias e vão andar numa dimensão sobrenatural. Esse lugar de sofrimento, de renúncia, de rendição do Espírito. O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, Pedro, você está falando que você não vai me negar, mas você vai me negar 3 vezes, porque você está confiando em você. Ou você se rende em espírito e verdade a Deus, ou você lança fora os pecados de uma vez por todas, ou você não vai poder dar o propósito que Deus planejou para você. As pessoas acham que porque Deus me usa na igreja, te usa na igreja, que você está blindado, e que você pode fazer qualquer coisa, afinal de contas, eu estou dentro do propósito. Não existe propósito sem espírito, está comigo aí? Não, você pode fazer relampear, mas Deus pode não estar nisso. É isso que eu estou, esse é o que está por trás da mensagem de hoje. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, porque, queridos, nós vivemos dias onde as pessoas estão dormindo no Evangelho. Elas dormem, elas não estão compromissadas, elas não têm compromisso com o propósito de Deus. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, disse a Pedro então, para quem que ele disse? Para o cara que acabou de falar que vai fazer o quê? Eu não te nego, todo mundo pode negar o Senhor, eu não vou negar o Senhor. Então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo, chave, 1 hora, pelo menos todo dia. Isso é chave. Se você não render o seu espírito nas suas vontades todos os dias, você vai pecar, você vai vacilar, você vai trair.
Porque a sua carne é fraca, e porque a sua carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, e é muito difícil. E o Senhor Jesus está dando a maior lição para nós, porque Ele está cumprindo um propósito, e para Ele cumprir esse propósito, Ele está sofrendo uma vontade nesse momento, que é diferente da vontade do Pai, e Ele que anda pela vontade do Pai. Eu estou andando por um propósito, para eu cumprir esse propósito, só tem uma pessoa que pode tirar o propósito de mim, ou mudar o propósito da minha vida, essa pessoa é Deus. Então Ele fala: Senhor, se possível, eu não quero ir para a cruz, eu não quero me distanciar do Senhor, eu não quero sofrer o que eu vou sofrer, é muito difícil, eu estou talvez com medo, estou triste, estou angustiado, tem uma angústia dentro de mim, uma angústia de cumprimento de propósito, queridos. Então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Queridos, para viver uma vida de adoração em espírito e verdade, você tem que viver uma vida de espírito de rendição, até o final. Nós não temos desculpa. Se eu não conhecer meu propósito, eu estou mal das pernas, porque eu não sei nem o que eu tenho que defender, não sei nem por onde eu estou apanhando, não sei nem para onde eu estou indo, eu não conheço o propósito. E Deus nunca te dá o propósito inteiro no primeiro dia, queridos. Sinto te dizer isso. O que eu faço hoje, Pedro, você vai entender depois. Nem Pedro entendia tudo o que ia acontecer quando Jesus disse essa frase para ele. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, já teve a resposta. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Está vendo como se rende? Está vendo como se gera óleo, azeite no reino do Espírito? Não tem outra forma, meu querido. Ter azeite no reino do Espírito significa render o seu espírito ao máximo. Render-se totalmente a Deus, a vontade dEle, ao propósito dEle, ao propósito da igreja, o propósito com o seu irmão, é essa rendição. Jesus falou de vinho novo para uma samaritana, salvou a Samaria inteira. Ele começa o ministério dele em João capítulo 2, não precisa abrir, ele expulsa os cambistas do templo. Ele termina o ministério dele, falando para um monte de fariseu, um monte de religioso. Quando ele termina o ministério dele, em Marcos capítulo de número 11, ele entra na cidade, ele amaldiçoa uma árvore, a figueira. Porque ele está dizendo o seguinte: eu vim procurar fruto por 3 anos nessa árvore, e eu não encontrei. Então eu estou dizendo, essa árvore agora vai secar, porque ela não cumpriu o meu propósito, ela não recebeu o meu vinho, ela não recebeu o vinho novo, não recebeu a palavra com vida, ela não recebeu, não quis receber, e ela diz, porque os sacerdotes dizem lá em João 19 ainda, e 20 ali, eles dizem uma frase: olha, ele diz que é o Cristo, crucifica ele, porque nós temos um rei, o nosso rei é César. Eles serviam a um outro rei. Então, durante 3 anos inteiros, vinho novo foi apresentado a eles. Durante 3 anos inteiros, o Espírito que flui, água viva do trono, foi apresentado diante deles. Eles renunciaram ao Espírito, renunciaram ao propósito, porque eles tinham outro propósito. Eles tinham a glória daquele reino do mundo, e eles admiravam aquele reino do mundo. Então eles não conseguiram entender a dimensão do propósito que Deus tinha para eles. E então, queridos, em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número X, deixa eu encontrar ele. Isso. Desde a hora sexta até a hora nona, eu estou no versículo 45, mas antes segura aí no Mateus 27, vem comigo em Salmo 69, 21. O propósito, queridos, ele vai ser cumprido em todos os sentidos, até o último instante. O Senhor Jesus nos ensina a cumprir o propósito até o último instante. Por alimento, me deram fel, e na minha sede, me deram a beber vinagre. Até aquele momento, o último instante, eles deram para o Senhor Jesus beber vinagre. No último momento, tinha uma profecia do propósito que devia se cumprir na vida dele. E essa profecia é de que eles dariam vinagre para ele beber. Em João capítulo 19, segura aí no 27. Em João no capítulo 19, versículo
30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, tomou na mão, porque ele recusou beber, no 27 você vai ver isso, disse: está consumado. A última profecia, a última palavra, a última questão para cumprimento do propósito se cumpriu agora, então está tudo consumado. Salmo 69, 21 acabou de se cumprir na minha vida. Enquanto não cumprir o último detalhe da palavra de Deus na minha vida, o propósito não foi cumprido. Então ele fala: agora está consumado. E inclinando a cabeça, o que ele fez? Rendeu o Espírito. Está comigo aí? Rendeu o Espírito até o último fôlego de vida. Rendeu o seu Espírito. Entregou o seu Espírito até o final. No Mateus 27, sobre uma outra ótica de quem está vendo a mesma coisa. E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito, rendeu o final. O meu propósito finalizou, está tudo consumado. Então acontece algo: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Hebreus capítulo 9, não precisa abrir, diz que o véu é a carne. O Senhor Jesus, rendendo o Espírito, está rasgando a carnalidade de todos nós. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Fendeu de alto a baixo, nos deu acesso à glória de Deus. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O poder da ressurreição está depois de você deixar a glória de Deus entrar, render a carne, rasgar, render o Espírito para que a carne se rasgue. Então você vai acessar a dimensão da glória e do poder da ressurreição. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: nós reconhecemos também que esse aí cumpriu o propósito, verdadeiramente, ele é filho de Deus. A morte e ressurreição e o carregar da glória mostra para todos, e comigo e com você, em 2 Coríntios, para encerrar, capítulo de número 3, ele vai dizer que existe um véu que nós podemos colocar em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 3, o acesso à glória está ligado a render o Espírito e renunciar à carne. Versículo 5 em diante: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito rendido vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, a lei é uma glória desvanecente, como não será de maior glória o ministério onde o Espírito está ligado ao propósito? Porque se o ministério da condenação, você não pode fazer isso, e se fizer isso vai ser maldito, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece, o ministério da lei já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face, punha carne sobre a sua face. O seu relacionamento não era puro, porque tinha carne no meio do relacionamento, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, de muitas pessoas dentro da igreja também têm os sentidos embotados, não conseguem perceber a realidade de quem é Deus, ou do propósito, ou do corpo, ou da sua missão. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da palavra da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu, a carnalidade, lhe é retirada. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí a liberdade. E todos nós com o rosto sem véu. O rosto fala da glória que nós carregamos, do propósito que nós carregamos. Nós temos que rasgar o véu, a carnalidade de cada um de nós. A glória do Senhor, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. O Senhor quer de nós hoje que nós entendamos o nosso propósito individual e o nosso propósito como corpo. Para fazermos o propósito de Deus é necessário que rendamos o nosso próprio espírito ao propósito de Deus. Render o espírito ao propósito de Deus não é com uma vida mais ou menos de cristão. Pelo menos você precisa de uma constância de 1 hora de oração. Pelo menos, porque vigiar e orar é para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, não pode vigiar nem 1 hora, Pedro. Você não teve nem 1 hora comigo, e como você quer cumprir propósito? Se você não teve 1 hora comigo, porque o espírito está pronto, mas a sua vontade, Pedro, vai prevalecer sobre a minha. Pedro sai do monte, todo conquistador, corta a orelha do soldado, e Jesus fala: quem da espada usa, quem da carne usa, pela própria carne perecerá. Sabe, meus queridos, a gente precisa parar um pouco e pensar em nós mesmos, e pensar como nós estamos inseridos dentro de um propósito maior de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Essa é a noite para isso. Essa é a noite de eu e você pensarmos em propósito. Eu estou aqui por um propósito, eu estou andando com meu irmão por um propósito. Eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho alguma obra da carne ainda. Eu preciso render a minha carne ao Espírito. Eu só rendo a minha carne ao Espírito no Senhor. Eu preciso do Espírito dele, eu dependo do Espírito dele. Se eu não tiver força no Espírito dele, nem eu nem você vamos conseguir. É interessante que quando Pedro está sendo tentado, ele está com uma criada, ela fala assim: mas você é como ele, o seu modo de falar te denuncia. Pedro já tinha uma transformação nele, mas ela não era eficaz o suficiente para fazer com que ele vivesse ou rendesse o Espírito no nível. Mas é lindo saber também, queridos, que depois Deus vem edificar a linguagem, amém? E Ele manda o Espírito Santo, Ele fala para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Posso ouvir um amém nisso? E eles ficam lá em Jerusalém obedecendo o quê? A palavra de Deus. E quando eles estão em Jerusalém, obedecendo a palavra de Deus, Pedro vai entender uma coisa que ninguém tinha entendido. Está faltando uma pedra aqui nessa construção. Falta uma pedra nesse altar. Falta uma pedra para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele queria fazer. É necessário que daqueles que viveram com Jesus, que viram Jesus, que foram testemunhas de Jesus, uma pedra saiu, que foi a pedra de Judas, mas nós precisamos repor essa pedra. Enquanto não repormos ou repusermos essa pedra, o fogo não vai descer. Enquanto nós não entendermos o que é a pedra que está faltando no santuário, qual é o pedaço do corpo que falta, qual é a pessoa no corpo que tem que compor aquele pedaço no corpo, a nossa linguagem não vai unificar. Nós não teremos uma única linguagem, porque para ter uma única linguagem, filho e filha, nós precisamos andar no mesmo espírito. E para isso temos que estar cumprindo o mesmo propósito. Eles não se ausentavam de Jerusalém pela promessa que havia sido feita para eles. Qual era a promessa? Que do alto serão revestidos de poder. Não se ausentem de Jerusalém. Estavam todos obedecendo uma coisa. Você quer viver o propósito de Deus? Você tem que obedecer aquilo que Deus quer. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos enviados e que outras pessoas conhecem. Mas para que isso aconteça, precisamos ser um antes da glória descer. Amém? A glória só vai descer quando nós formos um. E infelizmente nós temos luta para sermos um. E é essa luta que nós temos que parar de carregar. Glória a Deus. Curva a sua cabeça um instante. Em nome de Jesus. Enquanto eles vão louvar esse louvor, eu quero que você pense em você com relação ao corpo. Como você está, meu querido, minha querida, com relação ao corpo? Essa é a noite de pensarmos nisso, de meditarmos nisso.